Os Papas Leões, do 1º ao 14º. Uma série sobre os guardiões do nome Leão. Leão I. O grande leão que enfrentou um império. O primeiro Papa a se chamar Leão não foi apenas um nome. Ele foi um símbolo. Estamos falando de Leão I, o Papa Leão Magno. Em pleno século V, o Império Romano do Ocidente estava em colapso. Bárbaros invadiam as cidades, a autoridade imperial desaparecia, mas uma figura se erguia em Roma com coragem e fé. Leão enfrentou Átila, o Huno. Sim, aquele mesmo que espalhava terror por onde passava. Em 452, o Papa se dirigiu pessoalmente ao encontro de Átila e, com palavras firmes e inspiradas, o convenceu a recuar. Mas sua grandeza não foi apenas diplomática. Leão Magno foi um teólogo brilhante, defensor da verdadeira doutrina cristã em tempos de heresias. Sua carta ao Concílio de Calcedônia, conhecida como Tomo de Leão, foi aclamada com as palavras: Pedro falou pela boca de Leão. Mas Leão I foi só o primeiro rugido. Vem aí um Papa esquecido, mas com o nome de rei. Leão II, o Papa Cantor. O segundo Papa Leão brilhou menos no campo político e mais na música litúrgica. Leão II, Papa por apenas um ano, entre 682 e 683, foi um homem de canto e fé. Natural da Sicília, ele era conhecido por sua voz e por promover o canto gregoriano. Além disso, teve um papel importante na confirmação das decisões do Concílio de Constantinopla II, que combatia heresias como o monotelismo. Teve pouco tempo, mas manteve viva a tradição ortodoxa. Do canto à política, o próximo Leão tentaria consolidar alianças com o Império Franco. Vamos a Leão III. Leão III, o Papa que coroou um imperador. Ano 800. O mundo cristão assistia a um momento que marcaria a Idade Média, o renascimento do Império Romano do Ocidente. E lá estava ele, Leão III, o Papa que colocou a coroa sobre a cabeça de Carlos Magno. Sim, foi Leão III quem proclamou o nascimento do Sacro Império Romano Germânico. Mas seu papado não foi fácil. Sofreu um ataque violento por parte de inimigos políticos em Roma, teve de fugir, mas retornou com o apoio de Carlos Magno. Além da política, Leão III buscou fortalecer a fé, consolidar a liturgia e manter a ortodoxia contra heresias. E após ele, um novo leão se levanta em meio a conflitos internos e externos. Conheça Leão IV. Leão IV, o construtor das muralhas de Deus. Roma estava sob ameaça constante de saqueadores sarracenos. Mas Leão IV decidiu proteger o rebanho, literalmente. Ele construiu a cidade leonina, ou seja, a cidade de Leão, um muro ao redor do Vaticano para proteger os peregrinos e a Basílica de São Pedro. Este Papa guerreiro organizou a defesa da cidade, fortaleceu alianças cristãs e foi crucial na Batalha de Óstia, onde as forças papais venceram os invasores muçulmanos. Além disso, promoveu a arte, a fé e a moral. E o próximo Leão? Duraria pouco, mas não passaria despercebido. Leão V, o Papa esquecido. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, e com razão. Leão V foi Papa em 903, por cerca de um mês. Ele foi preso por um ambicioso rival, Cristóvão, que se autoproclamou Papa. Alguns estudiosos nem o consideram um pontífice legítimo, de tão breve e turbulento seu papado. Mas sua curta história nos lembra que nem todos os papas foram poderosos. Alguns foram vítimas de lutas políticas que assolavam Roma na Idade Média. O próximo Leão reinaria por mais tempo, mas também enfrentaria disputas intensas. Leão VI, o Papa de um inverno só, outro Papa de breve passagem. Leão VI governou de maio a dezembro de 928, em meio a uma Roma dominada por famílias nobres e disputas sangrentas. Leão VI pouco pôde fazer. Seu papado foi marcado por instabilidade e quase nenhuma ação registrada. Alguns diriam que ele foi apenas uma peça no xadrez político de Roma, mas o nome Leão não desistiria.
O próximo, Leão VII, começaria a restaurar a dignidade papal. Leão VII, o pacificador silencioso. Em meio ao caos do século X, Leão VII tentou algo diferente: o diálogo. Foi eleito em 936 com o apoio do imperador germânico Otão I. Durante seu papado, promoveu a paz entre facções rivais em Roma, trouxe monges beneditinos reformadores para elevar a vida religiosa e preferiu governar em silêncio e oração. Não foi um grande reformador, mas também não contribuiu com o caos. Às vezes, manter a paz já é uma grande vitória, mas os tempos voltariam a ser turbulentos. Conheça Leão VIII, o antipapa que virou papa. Leão VIII, o Papa ou o Antipapa. Ele foi eleito sob pressão do imperador Otão I, enquanto o verdadeiro Papa estava fora. Leão VIII governou entre 963 e 965 em um cenário confuso. Foi considerado antipapa por uns, Papa legítimo por outros. Depois da morte do Papa João XII, Leão VIII assumiu com o apoio do Império. Alguns o veem como uma marionete, outros como um instrumento de ordem. Sua história nos lembra que nem todos os papas foram escolhidos pela paz. Alguns chegaram ao trono pela força. E o próximo leão marcaria o fim de uma era e o começo de outra. Prepare-se para Leão IX. Leão IX, o Papa da Grande Cisma. Ele queria reformar a Igreja, mas terminou dividindo-a. Leão IX, Papa de 1049 a 1054, foi um reformador sério, lutando contra a simonia e o casamento de clérigos. Viajou pessoalmente pela Europa para reafirmar a autoridade do Papa. Mas em Constantinopla, o confronto com o patriarca Miguel Cerulário terminou em desastre. Em 1054, os legados papais excomungaram o patriarca, que retribuiu com a mesma moeda. Nascia ali o grande cisma do Oriente, separando definitivamente a Igreja Católica e a Ortodoxa. Leão IX morreu pouco depois, talvez sem imaginar a gravidade da ruptura que deixava como herança. E agora, um leão que governaria na era do Renascimento entre esplendor e controvérsia. Conheça Leão X. Leão X, o Papa do Renascimento e da Reforma. Ele nasceu para o poder, mas enfrentou tempestades que abalariam a Igreja. Leão X, Papa de 1513 a 1521, era Giovanni de Medici, filho de uma das famílias mais poderosas da Europa. Sob seu comando, Roma brilhou como centro do Renascimento, com arte e cultura florescendo como nunca. Ele patrocinou grandes artistas como Rafael e impulsionou a construção da Basílica de São Pedro. Mas seu papado também foi marcado por sombras. A venda de indulgências, usada para financiar a grandiosidade de Roma, despertou a ira de um monge alemão chamado Martinho Lutero. Em 1517, as 95 teses de Lutero deram início à Reforma Protestante, desafiando a autoridade papal. Leão X excomungou Lutero, mas não conseguiu deter a onda de mudanças que dividiria a cristandade. Seu amor pelo esplendor contrastava com a necessidade de reformas espirituais, deixando um legado de beleza, mas também de controvérsia. E após o brilho do Renascimento, um Papa relâmpago. O Leão XI reina por menos de um mês, mas o que ele deixou? Leão XI, o Papa relâmpago. Ele foi eleito com grandes esperanças, mas o seu pontificado durou apenas 27 dias. Leão XI, conhecido como Papa Relâmpago, subiu ao trono de Pedro em 1605. Era sobrinho de Leão X, vindo da poderosa família Médici, mas uma forte doença, agravada pela exposição ao frio durante a cerimônia de coroação, levou-o à morte em menos de um mês. Curto mudanças futuras, mas marcante seu papado abriu caminho para... E se Leão XI mal começou, o próximo Papa Leão teria mais tempo e mais polêmicas. Leão XII, a Igreja contra o mundo moderno. Em plena era pós-napoleônica, Leão XII decidiu fechar as janelas do Vaticano. Papa de 1823 a 1829, ele endureceu a censura contra livros, perseguiu maçons, fortaleceu a doutrina e rejeitou as ideias liberais que varriam a Europa.
Ao mesmo tempo, era pessoalmente piedoso, caridoso e respeitado por seu caráter. Leão 12 representa a igreja que resiste, que se recolhe para proteger a fé, mas às vezes se afasta do diálogo. Mas o último leão do século XIX não fugiria do mundo, ele o abraçaria. Chega Leão 13, o Papa dos Trabalhadores. Leão 13, o Papa dos Operários e da Justiça Social. Ele viveu para ver o fim de um mundo e o nascimento de outro. Leão 13, Papa de 1878 a 1903, foi o primeiro pontífice moderno. Com a encíclica Rerum Novarum, de 1891, lançou as bases da doutrina social da Igreja, defendendo o direito dos trabalhadores, a justiça social e o papel moderador da Igreja entre capital e socialismo. Promoveu o estudo de Santo Tomás de Aquino. Dialogou com o mundo intelectual e espiritual e devolveu à Igreja relevância moral e cultural. E agora, depois de mais de um século, o nome Leão volta a soar em Roma. Leão 14 está entre nós. Um novo tempo começa e você está prestes a testemunhar a história sendo escrita. Leão 14. O primeiro leão do novo milênio. Eleito em 8 de maio de 2025, o cardeal Robert Francis Prevost assumiu o nome Leão 14, tornando-se o primeiro papa norte-americano da história. Com forte atuação pastoral na América Latina e espírito missionário, Leão 14 escolheu esse nome em homenagem ao legado de coragem, sabedoria e firmeza dos seus predecessores. Em um mundo marcado por incertezas, o Papa Leão 14 surge como sinal de esperança e renovação para a Igreja, lembrando-nos que os leões de Deus nunca rugem por si mesmos, mas em nome do Evangelho. Com ele, a história continua. Com ele, a fé se renova. E com ele, o rugido da verdade ecoa mais uma vez no coração do mundo. Então, deixe o seu like, compartilhe com quem ainda não conhece essa história e ajude a espalhar essa mensagem de fé. Que Deus te abençoe.